Olá, alunos, como vão vocês? Espero que tudo bem. Estamos aqui mais um dia, né, para dar sequência à disciplina de Epistemologia e Educação, do doutorado em Educação da Universidade Leonardo da Vinci. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o currículo. Para relembrar, né, a aula passada nós tratamos um pouco do que se tratava epistemologia, né, como a área do conhecimento que busca identificar o que está por detrás das teorias, do conhecimento em si, aliado ao currículo, né? E aí observamos que o currículo, né, ele está sujeito a mudanças, ele é instável, né, não é neutro, e que ele foi, né, trabalhado ao longo das décadas, ao longo dos anos, a serviço de alguém e para alguém, né? Então, buscamos entender aí o que está por detrás das teorias do currículo e hoje vamos aprofundar um pouco mais, conhecendo, então, a teoria tradicional, a crítica e a pós-crítica do currículo. Vamos dar sequência, então? Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar, então, sobre, como eu disse, as três teorias principais do currículo, né? Vamos fazer um recorte no tempo e vamos começar a partir de 1920 com a teoria tradicional do currículo. Como eu disse, né, em meados de 1920, surgiu a preocupação com a ideia de currículo como objeto de estudo. A aparição de seus estudos teve ligação com o processo de massificação de escolarização e com a intensa industrialização da época. Período voltado, né, para a racionalização do processo de construção e desenvolvimento, essa preocupação partia principalmente das pessoas que estavam ligadas à administração. Então, o conceito de currículo, né, como uma especificação precisa de objetos, procedimentos e métodos para obter-se resultados que pudessem ser medidos, passou a ser aceito pela maioria das escolas à época e administradores escolares. Mas essa questão, né, apresenta, né, para nós, então, grande importância no processo educacional, porque, então, passou-se, né, o currículo passou a ser visto como um campo profissional de estudos e de pesquisas a partir daí, fazendo com que surgissem outras teorias para questioná-lo e tentar explicá-lo. O currículo, né, como parte integrante do cotidiano da escola, influencia e é influenciado direta e indiretamente pelos sujeitos que fazem parte desse processo, né? Então, mais uma vez, nós dizemos, né? O currículo, né, está diretamente ligado às nossas atitudes e decisões conforme a época. Então, né, sobre a teoria tradicional do currículo, né, nós temos aí essa teoria que, né, procura, ela, né, inicialmente, né, os estudiosos da época afirmam que ela procura ser neutra, tendo como principal foco identificar os objetivos da educação escolarizada, formar o trabalhador especializado ou proporcionar uma educação geral acadêmica à população. Essa teoria teve como principal representante John Franklin Bucht, né, que era um educador americano que propôs um modelo de currículo, né, esse modelo de currículo tradicional. Ele escreveu sobre o currículo, né, em um momento no qual diversas forças políticas, econômicas e culturais procuravam envolver a educação de massa para garantir que a ideologia da época fosse, né, afirmada. Sua proposta era que as escolas funcionassem como empresas comerciais e industriais. De acordo, então, com Bucht, né, o sistema educacional ele deveria começar por estabelecer de forma precisa quais são seus objetivos. Esses objetivos, por sua vez, deveriam se basear no exame daquelas habilidades necessárias para exercer com eficiência as ocupações profissionais da vida adulta.
O modelo de Bookchin propunha e era baseado na teoria da administração econômica de Taylor, Franklin Taylor, né, que criou a teoria científica da administração. E aí o modelo de Bookchin, né, tinha como palavra-chave a eficiência. O currículo, então, né, era uma questão de organização e ocorria de forma mecânica e burocrática nessa teoria tradicional. A tarefa dos especialistas em currículo consistia em fazer um levantamento das habilidades e desenvolver currículos que permitissem que essas habilidades fossem desenvolvidas e, finalmente, em planejar e elaborar instrumentos de mediação para dizer com precisão se elas foram aprendidas ou não. Essas ideias, turma, influenciaram muito a educação nos Estados Unidos até meados da década de 1980 e em muitos países, incluindo o Brasil. O Tiller, né, como eu disse, que veio logo em seguida, Ralph Tiller, logo em seguida ao Franklin Bookchin, né, ele consolidou a teoria de Bookchin, quando propôs, né, à época, que o desenvolvimento do currículo deveria responder a 4 principais questões: que os objetivos educacionais devem a escola procurar atingir, que experiências educacionais podem ser oferecidas de modo a ter probabilidade de alcançar esses propósitos e de organizar eficientemente essas experiências educacionais, né, de modo a ter certeza que os objetivos foram alcançados. O Ralph Tiller, né, também determinou como identificar ou onde encontrar as respostas às perguntas por ele propostas para elaborar o currículo. Para o Ralph Tiller, deveriam ser feitos estudos sobre os próprios aprendizes, sobre a vida contemporânea fora da educação, bem como obter sugestões dos especialistas das diversas disciplinas. E para fazer esse levantamento, né, as pessoas envolvidas deveriam, né, respeitar aí a filosofia social e educacional com a qual a escola estivesse comprometida e também a psicologia da aprendizagem dessas escolas, né? Numa linha mais progressista, né, mais tradicional, apresenta-se também um autor importante da época, que era John Dewey, né, que está muito ligado à escola nova. Né, John Dewey também apresentava, né, uma ideia, né, na qual ele aparecia mais preocupado, um pouco mais preocupado com a democracia do que com o funcionamento da economia. Então, né, a teoria dele dava também importância aos interesses e às experiências das crianças e jovens. Do seu ponto de vista, né, estava mais direcionado à prática de princípios democráticos, sendo a escola, então, um local para essas vivências dos princípios democráticos. Dewey não demonstrava tanta preocupação com a preparação para a vida ocupacional adulta. Mas também, né, como a gente diz, ele faz parte, né, da teoria tradicional, à medida em que, né, as crianças deveriam viver, né, as suas experiências na escola a partir daquele modelo industrial. Enfim, né, a questão principal das teorias tradicionais pode ser assim resumida, né, entre, né, pontos importantes, né? Então, a teoria tradicional do currículo está ligada a conteúdo, objetivo e o ensino desse conteúdo de forma eficaz para se ter eficiência nos resultados. Posteriormente, né, a gente passa a conhecer também a teoria, né, crítica do currículo, que surge logo em seguida questionando essas questões da teoria tradicional que perdurou muito tempo como conhecimento válido e fidedigno dentro das escolas, né? Conforme, né, foram surgindo os movimentos sociais e culturais, como eu disse, né, após a década de 1920, especificamente em 1960, né, em todo o mundo, surgiram as primeiras teorizações questionando o pensamento e a estrutura educacional tradicional que era trabalhada à época, né?
Então, começou-se a questionar, né, as concepções sobre esse currículo tradicional, né? As teorias críticas preocupavam-se em desenvolver conceitos que permitissem compreender, com base, né, em uma análise marxista, aquilo que o currículo faz. No desenvolvimento desses conceitos, existiu uma ligação entre educação e o tipo de ideologia que a escola trabalhava. Além disso, né, vários pensadores da época elaboraram teorias que foram identificadas como críticas. E, embora tivesse uma linha semelhante de pensamento, cada um apresentava suas individualidades. Althusser, um filósofo francês, por exemplo, fez uma breve referência à educação em seus estudos, nos quais pontuou que a sociedade capitalista depende da reprodução de suas práticas econômicas para manter sua ideologia, né? E que a escola é uma forma utilizada pelo capitalismo para manter a sua ideologia, porque atinge toda a população por um período, né, prolongado de tempo. Pelo currículo, né, ainda segundo Althusser, a ideologia dominante transmite os seus princípios por meio das disciplinas e dos conteúdos, que reproduzem, né, esses interesses, mecanismos, né, que fazem com que crianças, né, de famílias menos favorecidas saiam da escola antes de chegarem a aprender as habilidades próprias da classe dominante. E, através de práticas discriminatórias, levam nessas classes dominadas a serem submissas e obedientes à classe dominante. Então, ele acreditava, né, que essa teoria tradicional ela fazia com que as pessoas, mesmo na escola, estudando, elas internalizassem, né, que deveriam ser submissas e obedientes à classe dominante. Então, por isso também passou-se a pensar, né, que deveria, né, deveria, né, repensar o currículo como um todo. A escola, então, né, contribui para esse processo, não propriamente através do conteúdo explícito do currículo, mas contribui ao espalhar no seu funcionamento as relações sociais de trabalho. A escola, então, dirigida aos trabalhadores subordinados, né, ela tende a privilegiar relações sociais nas quais, ao praticar papéis subordinados, os estudantes aprendem a subordinação. Isso em contraste, né, às escolas dirigidas aos trabalhadores, né, dos escalões superiores, né, que tendem a favorecer as relações sociais, na quais os estudantes, né, têm a oportunidade de praticar atitudes de comando e autonomia. É possível, né, pessoal, perceber essa prática no processo escolar atual, fazendo uma relação principalmente entre as escolas particulares e públicas. E dentro delas, né, sobretudo nas públicas, onde as relações internas favorecem alunos, né, economicamente abastados, ou economicamente um pouco melhor do que determinadas classes sociais. Assim, né, a escola reproduz os aspectos necessários para a sociedade capitalista, que é, né, trabalhadores adequados a cada necessidade dos locais de trabalho, líderes para cargos de chefia e líderes obedientes e subordinados para cargos de reprodução. Bourdieu e Jean-Claude também falam um pouco sobre, né, essa necessidade de rever o currículo e trazem contribuições para a teoria crítica. Eles desenvolvem, né, uma crítica sobre a educação, afastando-se um pouco das análises marxistas de ideologia. Em seus estudos, né, eles propuseram que a reprodução social ela ocorreria por meio da cultura, ou seja, ocorreriam na reprodução cultural, que pela transmissão, né, da cultura dominante, ficaria garantida, então, a hegemonia de certos povos. De modo, então, né, que aí, né, algumas culturas seriam desprezadas, valores e costumes, né, e aquelas que seriam privilegiadas seriam uma das classes dominantes.
A escola, né, então, não atua pela inculcação da cultura dominante a crianças e jovens de classes dominantes, mas, ao contrário, por mecanismos que acabam por funcionar como mecanismos de exclusão. O currículo da escola, então, está baseado na cultura dominante. Ele se expressa na linguagem dominante, ele é transmitido através do código da cultura dominante, segundo, né, Bourdieu e Jean-Claude, e as crianças das classes dominantes podem facilmente compreender esse código, pois durante toda a sua vida elas estiveram imersas o tempo todo, né, nesse código. Em contraste, né, as crianças e jovens da classe dominada, esse código seria simplesmente indecifrável. Então, ou seja, a escola atuaria pela inculcação da cultura dominante, que é reconhecida por certos jovens e indecifrável por outros que seriam excluídos aí desse processo de ensino, né? Essa reprodução cultural, então, né, ela atuaria como excludente, eliminando, né, as crianças das famílias menos favorecidas, como eu disse, né, que não teriam como compreender essa linguagem, esses processos culturais da classe dominante. Nesse caso, o resultado ocorreria da seguinte forma, né? As crianças das classes dominantes são bem-sucedidas e alcançam um grau mais elevado de escolarização, e as das classes dominadas seriam excluídas da escola, ou apenas frequentariam ali aquele nível básico, né? Então, vocês podem observar, né, que eles vêm criticando aquela teoria tradicional e apontando, né, como que a escola, né, excluiria, né, a classe dominada, né? Nessa concepção crítica, não existe uma cultura de sociedade unitária, homogênea e universalmente aceita e praticada, né? E por isso ser digna, né, de ser transmitida às gerações através do currículo. Em vez disso, a cultura, né, ela é vista menos como uma coisa e mais como um campo ou um terreno de luta. Nessa visão, né, da concepção crítica, né, a cultura é um terreno em que se enfrentam diferentes e confiantes, né, conflitantes concepções de vida social. É aquilo pelo qual se luta e não aquilo que recebemos, né? Então, a partir dessa análise, a gente entende, né, que não existe uma ou outra cultura, sendo que a mesma é construída no processo educacional e social e não pode ser transmitida, pois os sujeitos que estão envolvidos nesse processo devem participar, então, desse terreno de luta, criando e dando sentido a seus conhecimentos. Entre, né, já as teorias curriculares baseados na análise de Marx, surgiu, então, uma outra teoria crítica elaborada por Apple, que teve grande influência na educação. Para Apple, a seleção que constitui o currículo é o resultado de um processo que reflete os interesses particulares das classes e dos grupos dominantes. A questão não é apenas qual conhecimento é verdadeiro, mas qual conhecimento é considerado verdadeiro e quem o considera verdadeiro. Ele considera, né, importante analisar aí, né, o currículo relacionado aos valores, às normas, às disposições, às disciplinas, analisar tudo que constitui o currículo oficial, né? Para ele, a escola, além de transmitir conhecimento, deve ser também produtora de conhecimento. Apple faz uma intensa crítica à função da escola como simples transmissora, né, de conhecimento, determinada pelos interesses dos dominantes, né? Ele questiona muito também o papel do professor nesse modelo. Então, nós temos aí, né, na teoria crítica, né, do currículo, essas teorias que colocam, né, em voga, né, em análise, né, os pontos, né, que trazem a respeito, né, como o currículo, né, está determinado conforme a cultura dominante, conforme a ideologia dominante,
e faz análises, né, importantes a respeito, por exemplo, também de como os valores capitalistas, né, determinam qual tipo de currículo, né, e o que será ensinado aos alunos. Dando um salto aí no tempo, vamos falar agora mais um pouco sobre a teoria pós-crítica. Quando falamos em teoria pós-crítica, né, podemos começar aí analisando o currículo multiculturalista, né, que é um currículo que agora vem destacar a diversidade de formas culturais do mundo contemporâneo. O multiculturalismo, mesmo sendo considerado, né, estudo da área da antropologia, mostra para nós, né, que nenhuma cultura pode ser julgada superior à outra, né? Quando falamos em currículo, né, o multiculturalismo aparece como um movimento contra o currículo tradicional que privilegia a cultura branca, a masculina, a europeia e a heterossexual, ou seja, a cultura do grupo social dominante. Então, né, a partir dessa análise, né, que leva, né, em consideração outros grupos, houve então a preposição de que o currículo também incluísse aspectos de formas mais representativas nas diversas culturas que estão dentro da escola. Aí, assim, surgem duas perspectivas nessa teoria pós-crítica: a liberal, ou a gente pode chamar também de humanista, e a mais crítica. A linha liberal, ela defende ideias de tolerância, respeito e convivência harmoniosa entre as culturas. E a visão crítica pontua, dessa forma, que permaneceriam intactas as relações de poder em que a cultura dominante faria o papel de permitir que outras formas culturais tivessem seus espaços. O multiculturalismo, então, mostra que o gradiente, né, da desigualdade em matéria de educação e currículo é função de outras dinâmicas, como as de gênero, raça e sexualidade, por exemplo, que não poderiam ser reduzidas à dinâmica de classe. As desigualdades criadas dentro, então, do processo escolar não apareceriam apenas nas relações de poder entre grupos dominantes a partir de questões econômicas, mas apareceriam também nas diferenças raciais, de sexo, de gênero, quando são colocadas como dominantes, como, por exemplo, a superioridade masculina e branca. As relações de gênero são uma das questões muito presentes na teoria pós-crítica, que questionam, como eu já disse antes, não apenas a desigualdade de classes sociais. Nesse caso, né, o feminismo aparece para questionar o predomínio de uma cultura extremamente patriarcal, na qual existe uma grande desigualdade entre homens e mulheres. Inicialmente, a principal questão diz respeito ao acesso à educação, que é desigual para homens e mulheres, e dentro do currículo, onde há distinção de disciplinas masculinas e femininas, assim como certas carreiras são de exclusividade masculina, sem que as mulheres tenham oportunidade, né, de acessá-las. O currículo, né, oficial, então, valoriza, segundo eles, a separação entre sujeitos, o domínio, o controle, a ciência, a técnica, o individualismo, a competição. Tudo, né, que reflete experiências e interesses muito masculinos. Por meio de discussões curriculares sobre gêneros, então, poderíamos, né, procurar perceber, né, quais são os interesses femininos, poderíamos perceber também sobre, trabalhar um pouco mais sobre cooperação, sobre comunitarismo. Então, a teoria pós-crítica, né, ela defende esse reconhecimento da pluralidade cultural, né,
da diversidade humana, né, e elabora, né, uma nova concepção de currículo que dialoga aí com categorias como, por exemplo, identidade, alteridade e diferença. Elas são mais problematizadoras, né, que as teorias críticas, no que se refere, por exemplo, ao processo de dominação social, discutindo, né, aspectos, né, como eu disse aqui, né, que vão para além da questão da social e econômica, né. Elas discutem também teorias sobre gênios, sobre gênero e sexualidade e como elas impactam, né, na formação da sociedade. Então, pessoal, né, eu trago agora para vocês um quadro que faz, né, uma distinção visual melhor para que vocês possam, né, analisar o que foi conversado hoje durante a aula, que são essas teorias do currículo, né? Como teorias tradicionais, críticas e pós-críticas, trazem por detrás da teoria pontos importantes que determinam a formação de uma sociedade como um todo, a inclusão ou exclusão das pessoas da escola, né? Então, nós temos aí as tradicionais com ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, planejamento, eficiência e objetivo. Temos as críticas que já trazem, né, que não é só isso, né, que por trás de todo o ensino existe uma ideologia, uma reprodução cultural e social, existem relações de poder aliadas ao capitalismo, né, e além dela, né, surgem outros pensadores que dizem que além, né, dessa massificação ou dessa ideologia ligada à manutenção de um processo capitalista, né, de desigualdade, nós precisamos pensar um pouco para além, pensar ainda na diferença entre homens e mulheres, entre raça, entre sexualidade, que também inclui e exclui pessoas da escola, né? Então, considerando as teorias apresentadas, né, nós podemos finalizar compreendendo, né, o papel político muito presente no currículo. E, mais uma vez, afirmar que ele não é algo neutro, né? E que, por exemplo, através de buscar o que está por detrás da teoria desse conhecimento, usando a epistemologia, né, procurando analisar o currículo de uma forma mais objetiva e prática, nós vamos conseguir perceber, né, que a análise dele ter consciência, né, de para quem e a que ele serve é de suma importância para a nossa organização enquanto professor na nossa ação pedagógica, né? Então, quer dizer, saber que hoje, se a gente trabalha determinado conteúdo, entendendo epistemologicamente, né, eu posso ter, né, a noção de que talvez, né, eu esteja trabalhando aí teorias do currículo, né, que não emancipam, que não libertam. E aí, através do conhecimento, né, como eu disse, através do estudo e de entender o que está por detrás, eu possa mudar a minha rota no sentido de realizar uma ação de ensino, uma ação pedagógica, mas no sentido de incluir e dar possibilidade ao meu aluno, né, de avançar em relação a esse modelo de sociedade que está estabelecido. Então, hoje, né, a gente finaliza esse processo, né, de estudo aí das teorias do currículo, entendendo o que estão por detrás dela, e aí eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Vocês têm um material complementar para fazer a leitura no ambiente virtual de aprendizagem, uma tarefa de casa, e aí, a semana que vem, a gente dá continuidade, falando um pouco, então, sobre a transmissão do conhecimento, a interdisciplinaridade, como que ela pode nos auxiliar aí nesse processo, né, de aprender um pouco mais sobre o currículo, sobre epistemologia, sobre a sala de aula. Agradeço a presença de vocês e fico aguardando até a semana que vem. Muito obrigada.